Olá, tudo bem? Você está no canal Macacos Me Mordam, eu sou o professor Murara e você pode ver vários vídeos que a gente já gravou no passado, não muito distante, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Eu juro para vocês que um dia a gente vai pegar a gravação desde o começo, quando antes de tudo a gente fica falando bobagem e dando risada. É bem mais legal. É bem legal. Alô, professor Carlão Muniz! Olá, Marco. E aí, você que está assistindo a gente, seja muito bem-vindo ao canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, dá uma olhada nos outros, porque nós conversamos, tem conversas super agradáveis e super divertidas no canal Macacos Me Mordam. E é divertida também a nossa convidada de hoje. Nós vamos falar hoje sobre comunicação escrita, como voz das marcas no dia a dia das empresas. A comunicação é um negócio super importante. E a comunicação escrita, desde sempre, ela é ferramenta útil no dia a dia de qualquer marca, de qualquer empresa. Quem está aqui com a gente hoje é a Fernanda Bogoni. Deixa eu apresentar ela para vocês. A Fernanda é publicitária, é especialista em marketing, é mestre em linguagem e tecnologia, é pós-graduanda em ética e direitos humanos e é sócia da Contexto Conteúdo Publicitário, uma empresa de branded content. É uma profissional que já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, é uma redatora de mão cheia, é mãe da Betânia, da Lola e do Pipe. Fernanda Bogoni, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do Macacos Me Mordam. Olá, Carlão. Oi, Marco. Tudo bem? Tudo bem, pessoal que está ouvindo a gente? Obrigada pelo convite. Já estou adorando, né? Como o Marco comentou, a gente começa agora, mas a gente começa bem antes, né? Então a gente já deu algumas boas risadas aqui. E estou bem feliz de estar aqui. Espero trazer algum conteúdo bem interessante para os seguidores aí do canal de vocês. Que legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou direto para a primeira pergunta para a gente não perder tempo, Fernanda. Olha só. Tá. Bem, não existe um único dia em uma empresa normal que ela não fale com as pessoas. Já era assim, né? Quando não tinha internet, já era assim. Nos diálogos de vendas, no balcão, nas interações pessoais de maneira geral, no telefone. E ainda mais assim nesse cenário onde tudo parece acontecer na internet e nas mídias sociais. Muitas empresas dependem também dessa vitrine. Fernanda, eu te pergunto, de forma geral, na tua opinião, as empresas sabem falar com as pessoas, com seus consumidores? Difícil responder isso, né, Carla? Porque, primeiro, né, eu não sou autoridade no assunto, também estudo, também pesquiso, né, você até comentou aí. A gente está o tempo todo na universidade discutindo cases, né, vendo o que está acontecendo no mercado, acompanhando os meus clientes, que eu atendo também. O que eu acho? Eu acho assim, a gente está num processo de aprendizagem. Então, sim, muito já se sabe, mas muito ainda tem que se aprender, né? Então, dia desses até eu estava comentando sobre a questão do tom de voz de marca, né? A gente tem muita empresa que já aprendeu a dialogar com seus consumidores. Estou falando aqui especialmente com foco na questão conteúdo escrito, né, impresso ou no digital, que já aprendeu. A gente tem exemplos maravilhosos de marcas que fazem isso, a Netflix, né? Acho que a gente comentou. Tem empresas grandes, né, marcas de alimentos, de bebidas, né? Não sei se pode ficar citando muita marca. Acho pode, claro. Né? Eu até cito, né? Acho que a gente tinha feito uma gravação inicial aqui que acabou tendo problema no áudio, né? E eu acho que eu tinha citado o Lucas Neto, né? Que é um exemplo que eu falo assim de marca que sai do contexto do que a gente conhece hoje, sabe aquela coisa, produto e serviço, vai para o entretenimento, vai para o conteúdo. Ele é um cara que eu acho que ele sabe dialogar com o público dele. Você veja, ele acabou de começar. Então, o que eu acho? Acho que marcas mais tradicionais, algumas, já têm trilhado esse caminho de ter um manual, de ter um tom de voz para falar com seus consumidores, mas tem muita marca que ainda nem descobriu que esse universo existe. Isso inclui, claro, gente, não dá para generalizar, mas inclui, de modo geral, empresas, marcas pequenas e médias, né? Porque daí eu tenho as minhas duas lojas, Carla, aqui no meu bairro, por exemplo, que é uma loja conhecida, e eu acho que não precisa.
Porque eu tô ali no balcão, eu converso, então daí na rede social é o Zé, é o seu Zé, a dona Fer, mas não, a gente precisa transportar a comunicação. Vocês dois que são da estratégia, do planejamento, vocês sabem melhor do que eu. Tem cada detalhezinho, cada palavrinha que você usa na construção de uma frase, ela fica registrada, né? Então, é muito importante. Então, sim, estamos aprendendo com quem produz conteúdo hoje, com quem é mais jovem, marcas e personalidades mais jovens, mas também a gente precisa aprender bastante, sobretudo numa parcela aí de mercado, segmentos específicos e médio e pequeno, né? Minha opinião. Legal. Não é uma verdade absoluta. Sim, Claro. mas é interessante, sabe o que, Fernanda e Carlan? É que a comunicação da empresa com o seu cliente, com o seu prospect, com todo mundo que quiser se aproximar dela, é como, sei lá, o diálogo em família, né? Às vezes a gente acha, não, eu não preciso comunicar para o meu cliente. É a mesma coisa que eu pensar, não preciso conversar com a minha mulher. Né? Daqui a pouco vai dando aquele distanciamento, eu acho que disse, ou eu disse, eu acho que ela entendeu, e aí fica naquela nebulosidade e daqui a pouco fecha o pau. No caso do cliente com a marca ou com a empresa, principalmente as pequenas, que não têm uma assessoria, né, de comunicação, na maior parte das vezes, essa falta de comunicação cria o distanciamento e o abandono. O cara vai para outra marca, o cara vai para outra loja, o cara vai para... Me ofereceram algo que você nunca me ofereceu, mas também tu nunca me pediu. Pronto, problema. Não sabia que você queria, né, Marco? Né, usando a analogia, a gente diz assim, o relacionamento perfeito, eles não brigam. Tem problema se não briga. Tem que brigar, tem que discutir. Quando eu falo brigar, não é se bater, se matar. Por favor, né? Sou, inclusive, mulher, né? Não vou jamais defender uma coisa dessas. Mas, assim, eu quero dizer o seguinte, as coisas precisam ser ditas. Né? E em relação ao casal que você usou, ou de amizade, eu ainda tenho uma proximidade, porque eu ainda tenho outras... Né? Eu tenho gestual, eu tenho o abraço, eu tenho presentinho. No consumidor, é muito mais fria a coisa, né? Se não se estabelece... Cada dia que passa, bem isso, você vai perdendo, até que alguém abre uma loja do lado da sua. E aí ele vai. Assim, de um dia para o outro. Mas isso quer dizer, então, por exemplo, que no relacionamento conjugal a mulher não pode bater no homem? Eu vou dar um tempo que eu vou ali conversar com a minha mulher e eu já volto. Para ela te explicar isso, eu acho que pode bater no homem, sim, deve bater, né? Eu sou a favor, inclusive, de bater. No homem tá... Não, tô brincando, gente. Ninguém tem que bater em ninguém, nem pai tem que bater em filho, né? Ontem eu tava brincando. Eu tava brincando com os alunos. Eu sei que você tava brincando. Só para se contrair. No primeiro semestre eu estava dizendo para eles, então, eu era atleta de competição, competi em vários lugares do Brasil, toquei numa banda de rock, dou 3 bandas de rock ao longo do tempo e tal. Aí eu casei, né? Aí hoje eu roço grama e lavo louça. Eu fiz aquela cara, os alunos acharam mal barato. Mas vamos voltar aqui, olha só. É isso mesmo. Apanhar não, tá, gente? Mas tem que fazer o que a mulher dele faz, tá? Roçar grama, é isso. Não é bater, é colocar o cara para fazer coisa útil para você e para a sociedade. É isso aí. A felicidade do casamento está na obediência do marido. É assim isso mesmo. Assim, ó, a gente está falando sobre eficiência da comunicação, né? Seja conjugal, ou seja, né? No nosso caso empresarial. Existem efetivos, coisas que te trazem resultado numa comunicação eficiente entre a empresa e o seu cliente. Que efeitos você já viu, já presenciou, ou você deu alguma orientação para o teu cliente que ele melhorou a eficiência da comunicação e você e ele perceberam assim, nossa, agora foi. Você já viu isso nos teus clientes, naquelas orientações que você faz? Veja, Marco, quando você me pergunta isso, eu comecei a buscar aqui, né? Assim, eu não vou conseguir te dizer, olha, foi o João com a marca tal em tal época, mas eu posso te dizer que isso é uma vivência... Assim, diariamente, talvez eu esteja exagerando, mas é quase que semanal a percepção, né? Às vezes, você muda o tom de voz de um post no Instagram, você já recebe retorno na hora, né? Porque a internet, ela tem isso, o digital tem isso. A rapidez com que você pode mexer, né? Bater, você também pode apanhar, né? Mantendo nossa... Então, você consegue editar muito rápido, publicar muito rápido, e ter retorno rápido, né? Agora, o erro também cai na rede muito rápido. Então, né, você fala, né, resultado, coisa efetiva.
Tem marca que diz o seguinte, não, eu não vou colocar nada, eu não vou ter redes sociais, eu não vou ter site, eu não vou escrever, eu não vou ter um tom de voz, porque o povo vai... Eu vou abrir um canal para as pessoas... Peraí, se você acha que estar público abre um canal para as pessoas criticarem, é porque há problemas no off. Primeira questão, posso estar enganada, vocês discordem se for o caso, né? Segunda questão, se você já vai com esse entendimento de que as pessoas, não, eles vão, se eu estiver ali, eles vão falar mal de mim, né? Parece que eu estou dizendo a mesma coisa que eu falei anteriormente. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo vai falar de você, mal, bem, você estando na web, não estando. Se você estiver, a sua chance de monitorar, interagir, e aí sim, Marco, ter o resultado, seja ele venda imediata, seja ele, sei lá, reserva de um produto, né? Tem cliente nosso, assim, já teve situações em que você fez campanha de 3 meses e vendeu, não vou entrar em detalhes de nome, mas assim, você vendeu produtos com alto envolvimento com compra, né? Num período, assim, sei lá, o planejamento de vendas previa de 6 meses a 1 ano para finalizar e foi finalizado antes de 4 meses. Coisas desse tipo. Por quê? E aí, gente, não é um post, não é um texto. É linguagem, é tom de voz, Carlan, aquilo que a gente fala. A marca ter um jeito de falar, né? Só eu falo desse jeito, Fernanda. Só você, Carlan, fala com esse sotaque, né? Essa coisa jaraguá, né? Meio... né? Também faz piada. Só o Marco tem esse jeito de brincar, falar da esposa dele toda vez. Eu sou uma marca, se eu tiver esse jeito... É muito mais melhor de legal, Marco, eu dialogar com alguém que tem personalidade, sabe? Não mete você, cliente. E outra, e vocês falaram muito de resultados até tangíveis, falaram aí de reservar produto, vender e tal. E eu gosto de dizer até do resultado mais intangível, que a comunicação, você simpatiza com uma marca por causa da comunicação dela. Tem muita gente que possivelmente nem... Você falou em Netflix antes, né? Tem muita gente que talvez nem tinha Netflix, nem era cliente Netflix, mas começou a gostar daquilo que via o bom humor da marca Netflix no Twitter, em outras mídias sociais, e vai se aproximando. Eu acho que a comunicação ela tem um poder danado, ainda que não seja uma venda no primeiro momento, mas ela tem um poder danado de estabelecer relacionamento e aproximar o cliente de você, se ele gostar da tua linguagem. E não precisa ser bom, bem-humorado o tempo todo. Ninguém tá falando aqui para ficar fazendo piada só para tentar atrair as pessoas. Não, até porque tem marca que não combina, né, Carla, com piada. Com piada, né? Não é o tom dela, né? Não é a vibe dela. É verdade. E tem outra coisa que tem tudo a ver com o que vocês falaram, os dois falaram antes. Numa empresa, não interessa o tamanho dela. Numa pequena fica até mais fácil de demonstrar. Numa empresa, tudo comunica. Tudo comunica. Abriu as portas de manhã, atendeu o telefone ou respondeu um e-mail para alguém, ou alguém acessou durante a madrugada o site da empresa, ela está se comunicando. A grande pergunta que a gente faz como professor da área, consultor da área, é a seguinte: tu vai tornar isso tudo coerente ou tu vai deixar a coisa rolar? Essa é a grande pergunta que tu tem que fazer para uma empresa, principalmente para as pequenas, onde isso precisa de mais cuidado. Na grande, talvez seja até um pouquinho mais automático essa tentativa de organização, né? Ou seja, uma comunicação eficiente é, antes de tudo, talvez uma comunicação, Fernanda, coerente, né? Coerente, ou seja, eu falo a mesma língua, seja atendendo o telefone, respondendo o e-mail ou no post do Instagram. E que seja verdade com base no DNA da marca, né, Carla? Que é aquilo que a gente insiste. Não adianta eu querer ser legalzinha nas redes sociais, se lá na minha... Sabe, eu trato o funcionário mal, a minha loja é suja. Estou dando exemplos muito brúxulos aqui, mas né, tem que ter toda essa sintonia e ser verdadeira, né? Eu costumo dizer para os alunos, eu digo, olha, também não adianta inventar, né, produzir, criar, elaborar um tom de voz, um jeito de falar para uma marca, se isso não corresponde ao que ela é. Isso é ser incoerente, né? Não é verdadeiro. Eu não posso fingir, gente, o tempo todo. Uma hora vai aparecer. E as pessoas estão cada vez mais ligadas na verdade, né?
Sim. A incoerência grita para a gente. Você vai se tornar cliente de um lugar. Você chega lá com uma expectativa por toda uma comunicação que a empresa fez. Aí você chega lá, não é aquilo. A incoerência grita para você e você diz, cara, não é verdadeiro o que está aqui. Os caras dizem uma coisa, mas fazem outra. O resultado é totalmente contrário. Eu me afasto e quando me perguntarem, eu vou dizer, é meio fraude o bagulho. Os caras dizem que são, o cliente está em primeiro lugar aqui. Cheguei lá, a mulher foi grossa comigo. Sim. E outra, Marco, pode ser até espontâneo isso, né? Então o Marco saiu daquele lugar e achou que não tem nada a ver a propaganda com o atendimento que ele recebeu. Eu acho que talvez o Marco nem se aguente, talvez o Marco já vá numa rede social, talvez vá na internet e fala, meu Deus, ó, que horrível isso que eu vivi hoje. As pessoas, né, não tô falando que o Marco faria isso, mas as pessoas têm feito isso. Elas não se seguram, elas quando têm críticas para fazer, elas estão fazendo. Até o Marco tinha me pedido um exemplo concreto antes, né, de novo eu não vou citar nomes, mas assim, eu já tive 2 exemplos trabalhando com conteúdo de escrever, produzir manual de franquia, de marca. Então, assim, a marca vem com aquele texto bruto, contrata a gente escreve o texto, a gente emboniteza o texto. Não sei se existe isso, mas a gente embeleza o texto. A gente deixa o texto na linguagem que o brand book da marca, né, sugere e solicita. E eu já vi situações do seguinte, a marca ascender, ou seja, né, ter mais franquias, crescer em vendas, por ter um discurso uníssono, né, em termos de, desde o manual de franquia, a vendedora, a franqueada, o consumidor, o design da loja, a embalagem, o nome, né, e já vi marca que também, né, lá no papel era bonitinho, tá, mas aí você já via problema de DNA da marca na vida, na prática, e marcas que daí você viu que não vingou. Né? De novo, não vou citar nomes, mas assim, a gente vê isso o tempo todo, né? Nós que estamos no mercado, a gente acaba vendo. Né? E da mesma maneira, às vezes um e-commerce, né? Agora eu estou fazendo um projeto com e-commerce. Você modifica lá as descrições do produto, alavanca as vendas. Né? Ou não, maneira. Dependendo desse tom que você constrói. É muito legal com isso. Se você fizer uma análise simples, sabe, Fernanda, no diálogo comum entre 2 amigos, ou no diálogo profissional, na empresa onde você trabalha, uma palavra colocada errada faz com que a outra pessoa interprete o que você não quer e saia com uma impressão ruim a teu respeito. Ou o contrário, uma palavra bem colocada faz ela sair defendendo você para todo mundo. Com a marca é a mesma coisa. Comunicação é comunicação. Se eu colocar a palavra certa, as pessoas começam a ter empatia e começam criam rapport, colou em mim. A palavra errada afasta, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? É possível a gente dividir essa comunicação como comunicação estratégica, aquela que a gente vai pensar estrategicamente para a empresa, né? Que é planejamento para construir a marca, que é uma comunicação ao longo do tempo, que eu vou construindo, né? E vou mantendo os meus clientes e tudo mais. Daquela tática do dia a dia, eu consigo separar isso? Tem como elas conversarem? E aí? Olha lá, eu penso que hoje é mais difícil, Marco, tá? Eu acho que também já foi um tempo em que você, inclusive, trabalhava varejo e marca, né? E posicionamento de marca de maneiras, assim, levemente distintas. Então, você tinha, inclusive, verba de mídia fragmentada para isso, né? Eu tinha lá o dia a dia tático, venda, e eu tinha as grandes campanhas de marca, institucionais, né? E com o tempo, penso que as marcas... Primeiro que a gente teve o fenômeno de 950 milhões de mídias, tipos de mídia, fragmentação mesmo, né? De mídias. Então, assim, é muita possibilidade, né? A gente não tem mais aquela hegemonia dos meios tradicionais, como a gente tinha há pouco tempo, se a gente pensar, né? Então, eu tenho muitas possibilidades para fazer um plano de mídia para uma marca. Segundo, as verbas também, né? Para atingir tudo isso, muitas reduziram por questões econômicas, outras reduziram por questões de tamanho de mercado e todo esse universo, né? Então, talvez hoje eu não tenha mais tanto tempo nem budget, Marco, para fazer essa quebra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso ter, sim, ações
específicas, né? Uma linha geral de planejamento, né? Eu vou pensar branding, eu vou pensar o dia a dia, mas eu tenho que ter a mesma paletinha de cores, o mesmo tom de voz. Então, se eu for num evento lá da tua loja, lá no interior de São Paulo, o stand tiver um banner com alguma mensagem, essa mensagem tem que ser igual ao que está lá na abertura do site, igual com seus devidos ajustes, né? Como eu sempre digo, cada mídia, cada meio tem seu potencial, então a gente tem que usar o potencial de cada um. Se eu vou fazer um podcast, eu vou trabalhar com as características dele. Se eu vou trabalhar um folder, né, eu vou usar as características dele e assim por diante. Mas tem que conversar. Tudo tem que conversar, tudo tem que ser irmãozinho, né? Eu até brinco, né? Os polaquinhos da mesma colônia, né? Digo para os alunos, não dá para trazer uns de Witmarsum, outros de Pomerode, né? Mas Pomerode não é polaco, né? É alemão, é. É alemão, mas tudo bem, entenderam a piada, né? Então, assim, tem que ser todo mundo da mesma colônia. Então, ou é de Witmarsum, ou é de Ponta Grossa, ou é de Pomerode, ou é de Jaraguá do Sul. Sim, perfeito. Bem, eu acho o máximo falar sobre isso, porque é claro que a gente, quando fala em comunicação, nos dias de hoje, a gente fatalmente está falando muito da comunicação na internet e tal, mas eu acho que o que a gente está conversando agora serve para tudo. Serve para você treinar os profissionais que vão estar na linha de frente, falando com o cliente, para que eles tenham uma certa uniformidade naquilo que falam, na maneira com que atendem e tal, né, para não destoar, ou seja, eu sou atendido hoje, sou atendido amanhã por pessoas diferentes, mas eu tenho que ter um padrão de uma qualidade de atendimento levemente uniforme, né, ainda que sejam pessoas, seres humanos. Mas, quase que como o uniforme físico, né, Carlan? Desculpa te cortar, mas assim, sim. Você vai numa loja de uma marca, numa eles usam azul, na outra amarelo, na outra... visualmente é muito óbvio a gente enxergar. Na linguagem é assim também. É verdade, tem uma coisa aí, por exemplo, até tem aquela brincadeira dizendo que no Tinder, os 7 pecados capitais e as redes sociais, né? A ira é no Twitter, a luxúria é no Tinder, a inveja é no Facebook, eu não sei o que, sabe? Eu tenho... Parece que meio que segmentou, assim, eu quero xingar alguém, eu vou no Twitter, né? Eu quero causar inveja nas pessoas, eu vou no Instagram, eu quero... embora eu tenha a mesma voz e o mesmo tom de voz, eu preciso adaptar um pouquinho para cada... Completamente, Marco. Inclusive, me adaptar aos ânimos, dependendo da marca que eu for, né? Porque tem marca que pode fazer piada com BBB, tem marca que não pode. Né? Tem marca que pode fazer brincadeirinha com alguma questão política, tem outras que jamais, né? Então, tem coisas que vão caber para uma loja de chocolate e não vão caber para um supermercado, ou para uma outra marca de chocolate, sendo até mais específica. E claro, né, você que falou especificamente de um contexto de redes sociais, né, que eu tenho, sei lá, LinkedIn mais profissional, Tinder mais biscacional, né? Não sei se existe esse termo também. Sim. Mas assim, né? Instagram mais invejacional. Mas assim, o que eu quero dizer é, você vai adaptar, mas você é você. Isso. Você é Marco, você tem né? Então sempre lembrar disso. Para construir personalidade, né? E até em livro de escrita, de redação publicitária, os autores dizem, não é só dizer, é a repetição do que é dito. E a manutenção da forma como isso é dito. Então, sempre do mesmo jeito. Por exemplo, né, Carla, nós somos colegas de trabalho, então eu chego sempre fazendo piada. Todo mundo me conhece. Se eu chego um dia brigando, as pessoas vão dizer, tem alguma coisa errada. Não é. Ou ela tem problema de personalidade, né? Isso acontece muito pior com a marca. Verdade. Não, e o consumidor, ele chia, né? Na hora ele percebe, ele fala, ei, que marca? Essa não é, cara. Ainda mais se ele for um cara que gosta da marca, aí ele fica literalmente brabo, porque ele fala, ei, não é aquela que eu gosto, caramba, né? Não é aquela que me conquistou um dia por ser de um determinado modo, né? Mas Fer, deixa eu complicar um pouco mais a situação. Hoje em dia, as empresas e marcas, quando estão trabalhando na internet, já era assim, mas agora está muito mais. Elas viraram
às vezes, produtoras de conteúdo. Então, se eu sou... Isso acontece, eu vejo muito... tudo que é tipo de empresa, mas se você pegar profissional liberal, Marco, se você pegar uma nutricionista, uma psicóloga, hoje, uma advogada, um advogado, você vê muita construção de conteúdo, ou seja, deixa eu me comunicar, deixa eu construir conteúdo. Então, eu acho que essa história da construção de conteúdo impulsionou mais ainda o volume de comunicação de um emissor como um profissional ou uma empresa. E como é que tu vê isso? Parece que a coisa ficou mais complexa, tem novas habilidades aí. Você diz, Carla, no contexto assim, piorou para nós, porque tá todo mundo fazendo, basicamente? Piorou pro... Não, eu tô dizendo que existe mais responsabilidade de comunicação por parte do anunciante. Perfeito, se eu sou uma loja de suplementos ou produtos saudáveis, o que eu tô começando a fazer? Eu tô começando no meu Instagram, no meu website... Eu crio um blog para colocar textos sobre receitas ou textos sobre dicas para a parte saudável e enfim, de suplementos. Ou seja, tá todo mundo, cada um no seu ramo, tentando encontrar fontes para produzir conteúdo, pelo menos aqueles mais sofisticadinhos da comunicação. Isso está trazendo mais responsabilidades de comunicação. Concorda? Completamente, assim, ó. O que eu costumo dizer, né? Que a gente mais reproduz conteúdo do que produz, de fato. Né? Isso inclui muita marca, porque às vezes você tá... Eu às vezes estou fazendo pesquisa num blog, então eu estou no seu blog lá e aí eu quero um conteúdo específico sobre uma questão, sei lá, de saúde, que você comentou, né? E aí eu vou para um blog. Gente, eu começo aí e eu vejo que é o mesmo texto. A galera às vezes não se dá o trabalho de editar, Carla. Nossa, não. Então, tem duas questões aí que eu... Né? Nossa, não foi isso que eu mencionei. Não foi isso que eu imaginei. Aí complica. Aí não é produção de conteúdo. Tranquilo, isso acontece. Não é culpa de ninguém. E não tô nem dizendo que alguém tá fazendo errado, alguém é melhor ou pior. Isso acontece, é um fenômeno. Da mesma maneira que eu reproduzo, né? A questão da memética. Eu pego o meme e jogo, você... Gente, lembra do 7-1 do Brasil? Como esquecer, né? Mas assim, em 5 minutos que eu saí para fumar um cigarro, no intervalinho ali, o Brasil já tinha levado 4 gols e já tinha 250 memes nos grupos de WhatsApp. Lembram disso? É muito instantânea a criação e a difusão da coisa. Então, eu penso assim, Carla, assim, que ao mesmo tempo que tá todo mundo querendo fazer, tem gente fazendo coisa muito legal e original, tem gente só reproduzindo, tem gente... Aí vai uma coisa aí, um recado aí para os nossos empresários, para o nosso mercado, né? Tem gente que ainda acha que a internet é de graça. Faz aí um Twitter, porque não tem custo. Como assim não tem custo? Quem que vai alimentar seu Twitter? Você precisa de uma empresa de conteúdo? Você precisa ter um profissional na sua empresa? Isso tem custo. A menos que você queira reproduzir conteúdo. Então a gente vai para aquela coisa, né? A agência às vezes tem um FII mensal baixo, coloca, né, uma pessoa para fazer 20 blogs. Cadê o trabalho? Aí já entra na questão dos jornalistas, né? Que a gente, um nicho que nós pegamos deles, que eles pegaram, que tá tudo meio misturado, mas porque a gente precisa aprender com eles e eles com a gente, mas se eu preciso fazer um texto no blog sobre uma determinada questão, só que envolva a saúde, eu preciso pesquisar, eu preciso de fonte. E a galera vai lá dar um Google, pega o textinho, muda uma coisa ou outra e reproduz, e vai indo. Às vezes você tem questões, gente, juro, você pesquisa, você vê mais de 10 ocorrências em blogs de marcas, empresas, pessoas muito distantes e distintas. Mas e o texto assim, o texto às vezes não é 100% igual, mas a essência, o conteúdo, que é o que a gente está falando aqui, mais do que só puramente a escrita, é o mesmo. Então, tem um lado bom disso? Claro que tem. Se você achar um caminho legal e diferente, você vai se destacar. Mas lembre que isso tem custo não, né, gente? Investimento, planejamento. Eu preciso de um cara para planejar. Eu preciso ter um olhar de branding, porque senão também eu vou pagar uma agência, vou ter uma empresa. E onde que eu quero chegar? Vou fazer tudo lindo, mas onde que eu quero chegar? Carla, onde é que eu quero chegar com isso? Sabe, tem um interessante isso, esse ponto que a gente entrou agora, que eu estava dando aula para uma turma de pós
de nutrição. Era empreendedorismo e estratégia para nutrição. Que legal. E eu era o patinho feio, a disciplina era essa, mas eu era o patinho feio da pós, assim, porque eles vieram para uma série de coisas técnicas e tinha essa disciplina lá. Pá, né? Uhum. E no fim foi super proveitosa. Por quê? Porque elas tinham essa necessidade, elas queriam se destacar dentre uma série de profissionais, e aí tinham as redes sociais, o que eu posso fazer para me destacar? Eu falei, olha, conteúdo, mas cria o teu conteúdo, entende? Tem que ter a tua cara, a tua verdade, aquilo que é o teu relacionamento com os teus clientes e que eles amam você por causa disso, isso tem que estar expressado na tua comunicação. E ou você faz isso sozinha porque você é muito boa, ou você contrata alguém que é muito bom se você não tem criatividade para isso. Aí é escrita, né, Marco? Contrata porque alguém. eu Isso. posso não ser nutricionista, e eu não sou melhor do que ninguém, mas eu prefiro que o Carlan faça um planejamento de comunicação para mim. Eu sou publicitária, mas eu não sou do planejamento. Da mesma maneira, é melhor você ter alguém de texto que vai adaptar, porque tem gente tentando fazer sozinho e também não rola. Porque aí o que você está tentando colocar fica truncado, fica aquele texto, sabe? Fica aquele anúncio de advogado assim, não fique com raiva, fique com tudo, faça a sua separação comigo. Né? Ai, meu Deus. Esses dias eu recebi uma foto da janela de um apartamento. Adorei que era o telefone. Eu recebi uma foto da janela de um apartamento com o cemitério, e o cara colocou assim, vendo o apartamento de frente para o futuro. Eu falei, cara, legalzinho, tal, bonitinho, mas a hora de contar essa piada não é agora, velho. Agora não é a hora. Estamos no meio de uma pandemia. Então, assim, até quando você quer ser legal, se você não souber se comunicar, você, sabe? A comunicação, ela é realmente um negócio estratégico para se pensar no timing correto, né, na escolher a linguagem. Ela não é para amadores. E é interessante falar sobre isso, porque tem muita gente que é empreendedor, que pode estar assistindo o nosso canal, assistindo esse vídeo. A comunicação, ela é necessária para as empresas, independente do porte, para sobrevivência, inclusive, porque você não tem como fazer negócios se você não conseguir se expandir e se mostrar para o mercado e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela exige um pouco de profissionalismo. Não pode ser, aquela pessoa ali, eu tenho um parente que navega bem na internet, que manja dos aplicativos, ele pode cuidar da minha página e tal. Não vai dar certo esse negócio, porque comunicação merece um pouco mais de carinho do que apenas publique alguma coisa amanhã e depois da manhã mais uma e tal. Não é bem por aí, né? Tem que ser muito pensado. Nossa, e pra gente... só escrita também, né, Carla? Só escrita sem alma, sem planejamento, não funciona. Né? Eu tava dando exemplo na aula essa semana que tem cliente que chega para mim e diz assim, você pode escrever missão, visão, valores para mim? Juro, Marco, eu digo, claro. Onde é que tá o planejamento para eu ver? Eu escrevo, mas cadê a raiz da coisa? Onde é que ela tá presa? Né? Não tem, mas você não pode inventar aí um tralalá? Não, isso é muito sério. Né? Isso, quantos anos os nossos alunos, né, Carla, ficam lá estudando para fazer? Então é uma coisa muito séria. Não, e outra coisa, Fer, a gente tá falando muito em tom de voz aqui, né? Foi talvez a expressão que mais apareceu na nossa conversa. O tom de voz, ele é filho de uma construção mais essencial, que seria o que muita gente chama de DNA, ou identidade da marca. Tem vários nomes que você pode dar para isso. Marca, enfim, essência da marca, né? Assim, que diz que marca é essa, qual é o diferencial dela, qual é o propósito dela, etc, etc. E o tom de voz é um dos filhos. É um dos filhos que é a maneira com que você vai falar. Você vai falar com que postura? Postura de falar, né? De uma empresa. E isso serve... A gente tá falando muito no digital, mas eu repito, o que nós estamos conversando aqui ultrapassa o digital. Porque tudo que eu disse de tom de voz... É on, é off... Né, se você for dar uma... Até se você, sei lá, se você puder levar isso para tua vendedora, né? Como você falou, na postura da loja, num evento, num folderzinho, né? Eu trabalhei com marcas
já vou concluir, desculpa, que até o 0800 tinha um... Exato, não, você falou do exemplo do Netflix. O Netflix, quem tem que entrar em contato com o Netflix tem experiências muito boas. Parece que o Netflix tem a mesma vibe positiva que você enxerga no post do Twitter, no post do Instagram. Então isso é sensacional. E não é tão simples de fazer. Porque você tá, né? Por exemplo, tem empresas que não conseguem tanto. Por exemplo, tem empresas que, na hora de falar em mídias sociais, é tudo uma alegria, é tudo bom humor. Na hora de ligar para o 0800, eu não sei onde é que foi parar aquele bom humor. Você demora 10 minutos para conseguir conversar com alguém e às vezes nem vê a sua situação resolvida. Então, percebe? Comunicação é um negócio muito sério. A comunicação que sai da empresa e a maneira com que ela recebe a comunicação do consumidor. Né? Com certeza. A gente é apaixonado, né, Carla? A gente é suspeito, né, sempre, mas... E eu, às vezes, eu digo para cliente, olha, prefiro te dizer não vou fazer tal coisa. Se você não tem um planejamento, não vou fazer. Vou tirar a grana de você, vou ficar de boa, e daqui a um tempo você vai ver o tamanho da encrenca. Então, ou volta uns passos, se precisar, investe um pouco mais, faz um plano de comunicação, e aí vamos começar a fazer texto. Eu já falei isso tantas vezes para as pessoas e os caras não fazem. Eu lembrei da minha mãe agora, minha mãe era cabeleireira, e aí às vezes vinha uma mulher lá e dizia assim, eu quero cortar o cabelo igual a fulana da novela. E aí a minha mãe dizia, não vou cortar. Mas por que a senhora não vai cortar, dona Zilda? Porque você tem o rosto redondo e aquela moça da novela tem o rosto fino. Se eu cortar com aquela franja, você vai ficar horrível. Você vai parecer uma bolacha traquinas. Então eu não vou fazer porque você vai sair daqui e vai dizer que cortou o cabelo comigo e ficou uma bosta. Aí a moça ia embora, 1h30 depois ela voltava, putaça. Aí ela voltava chorando 1h30 depois com um cara de bolacha recheada dizendo, dona Zilda, o que eu faço agora? Né? Vai custar mais caro. Mais caro que eu te digo, vai ter menos cabelo, né? Nós vamos ter que enjambrar alguma coisa para recuperar o que foi. O cabelo não dá para pular de volta, cortou. Né? Então é assim que o cara vem e diz, eu quero fazer uma série de ações, eu não sei o quê. Tá, mas e aí, velho? Tu já resolveu problemas anteriores? Quem tu é, tua essência, missão, visão? Tu tem um planejamento? Já escreveu isso? Porque só criar imagens e colocar no Instagram, começa a aparecer umas coisas desconexas e daqui a pouco tem um troço lá que tu diz, meu Deus, esse aqui tá mais perdido do que cupim metalúrgica. O que essa bosta dessa imagem tá fazendo aqui? Entende? Não tem nada a ver. Não pior, precisa... né, Marco? Às vezes até é bonito. Eu digo bonitinho, mas ordinário, né? Porque não... Vai chegar onde? Isso aí, né? Enfim. Fer, estamos aqui na reta final aqui. Queria te perguntar, como é que faz, então, um empreendedor? Que tipo de empresa ele contrata para cuidar da comunicação dele no dia a dia? Porque uma coisa é você contratar alguém, às vezes, que vai fazer uma comunicação mais pontual. Me ajuda a cuidar desse evento. Mas não, aqui nós estamos falando muito digital, vai cuidar... Que tipo de empresa e profissional cuida disso? Meu Deus, que pergunta difícil, Carlan, porque depende de quem você é, né? Eu acho assim, às vezes pode ter, né? Você contrata uma empresa para começar uma consultoria de planejamento, dependendo do teu estágio, do teu ciclo de vida, né? Ou às vezes pensa que vai ser 360, vai atender você em todas as frentes. Vai fazer live marketing, vai fazer e-commerce, vai fazer conteúdo digital, né? Vai fazer o que você precisar. Ou às vezes mais design, embalagem, aí depende, né? Mas assim, gente... Quando eu perguntei, eu imaginei empresa pequena. Hã? Não, eu imaginei empresa pequena. Empresa pequena, querendo começar nas mídias sociais, querendo ter uma comunicação, um tom de voz que hoje ela não tem, né? E ela tem que ter uma agência, né? Eu acho que para começar do começo... Né? E aí, lembra dessa máxima, acho que era da BAP, né, Carlan? Você tem que contratar você tem que buscar uma agência que seja na sua sintonia, né? Se você é um negócio local e você quer uma big agência de São Paulo, Entendi. Você vai ser, né? Não é que você vai ser maltratado de forma nenhuma, mas você, né? Contrate, invista nas agências da sua cidade, do seu estado. Santa Catarina já teve isso, né? Eu lembro quando eu era estagiária, trocentos anos lá em Florianópolis,
de a gente fazer campanhas de valorização das agências locais, porque muitos anunciantes catarinenses iam para eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, e até Paraná para contratar suas agências. Então, busque uma agência que seja parceira e que principalmente, né, Carlan, porque também vejo, infelizmente é horrível dizer isso, mas a gente vê empresas que não são tão profissionais. Então, se você faz um negócio sem planejar, né, uma coisa que é bonita, mas que não tem uma alma, não tem uma raiz lá de estratégica, também não é legal. Então, procure uma agência parceira, sabe, que tem sintonia, até em termos assim, que seja média como sua empresa, ou pequena como sua empresa, né, procurar uma sintonia, né, igual ginecologista, gente. Tem que bater o olho, chonou. Senão, como é que você vai deixar entrar ali, né? Não tem como. Ai, meu Deus. Muita intimidade. Você vai cortar a minha entrevista do canal? Pode falar a verdade aqui. Não, vai ficar tudo que está sendo filmado ficará. Tá, eu queria só comentar que existe empresa de comunicação para todo o teu tamanho, né? Porque quando eu pensei na pergunta para Fernanda, eu pensei numa empresa bem pequena. Eu pensei numa empresa bem pequena que está nos assistindo agora e que fala, eu quero ter mídias sociais, hoje eu tenho, mas de maneira não profissional. E é engraçado, Fer, porque, claro, tem agência de todo tamanho, tem agência pequena. Hoje em dia tem muitos profissionais, até de assessoria de imprensa, misturado com mídias sociais, que fazem bom trabalho também, que alimentam mídias sociais muito bem. Às vezes é um profissional só, mas ele tem noções de planejamento e tem escrita, ele consegue, de certa forma, para uma pequena escala, ele consegue ajudar, né? Vale a pena essa busca de um profissional. Mas tem uma coisa que tu falou que eu gostei muito. Não ache o profissional que, quando você pede para fazer as ações de comunicação, não ache que ele é um chato, porque ele está dizendo para você que tem que fazer coisas antes. Talvez esse seja o profissional mais preocupado com você. Que o mais fácil seria simplesmente falar, claro que eu faço, amanhã te entrego os 10 posts, me paga aqui e tal. Não, esse cara está mais preocupado com passos anteriores, porque talvez ele tenha uma cabeça melhor e um serviço melhor para te oferecer. Mas, sem dúvida, a gente podia estar gravando essa entrevista nas Maldivas, né? Eu tô aqui na Vila Fani, em Curitiba, justamente, né, Carla, porque a questão não é só a grana. Se fosse assim o tempo todo, né? Eu já perdi projeto de site, de rede social, porque eu falava, né, olha, para fazer rede social você tem que arrumar o site, cara, olha o jeito que tá. Não, você não entendeu, eu só quero posts. Sim. Não é? A gente fica até assim, meu Deus, né? Vou perder e tal, né? Podia estar lá tomando um drink, beleza. Não, tô aqui. Mas é isso, gente, fazer um trabalho correto, né? Você falou de empresa com uma pessoa. Eu hoje, na Contexto, é só eu e eu. Tenho uma sócia, né, que me auxilia, mas ela não atua diretamente. Tá. Mas quando eu tenho algum projeto maior, eu contrato. Já tive funcionários, equipe, né? Depois que tive minha filha, daí mudou um pouco esse sistema. Mas eu procuro, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho um cliente que precisa de planejamento, eu vou chamar o Carlan, precisa de um fotógrafo, vou chamar uma empresa. Assim a gente vai, né? A gente vai daí criando um círculo assim, aí de parceria. Tem uma coisa assim, às vezes empresas grandes, que são marcas nacionais, beleza, vai buscar uma agência em São Paulo, uma agência, né, que tem um valor diferente e tal. Mas quando eu tenho uma pequena empresa, a gente falou agora há pouco carinhosamente de Pomerode, aqui próximo da minha casa, né? Se eu for contratar uma agência para atuar numa empresa pequena de Pomerode, eu preciso de alguém que entenda a cultura de Pomerode. É verdade. O povo maravilhoso que tem lá, a forma de viver incrível que tem lá, que um cara com agência de São Paulo nem imagina. Em Pomerode, 2 caras numa moto são 2 caras numa moto. Em São Paulo, 2 caras numa moto, tu já fica desesperado porque eles vão te assaltar, ou tu tem medo de que seja a possibilidade de um assalto, não sei o quê. Ele jamais vai imaginar que existe uma cidade que, se tu dormir e esquecer de trancar a porta, no outro dia tu vai dizer, esqueci de trancar a porta. Né? Certo. Falar a linguagem, entender a cultura. Uma agência pequena que tem o tamanho do teu bolso, né? Eu tenho um pequeno negócio, eu preciso de uma agência que tem o tamanho do meu bolso, ou que pode prestar um serviço conforme o orçamento que eu tenho. Perfeito, Mário. Então, a gente precisa entender isso. Por isso que a agência local e a agência pequena, para atender empresas pequenas, é uma alternativa muito interessante. Ou você faz isso, ou você pega uma agência pequena, mas que tem alguém muito foda que vai dizer assim,
vamos trabalhar aqui para fazer o melhor que dá para fazer para a tua marca. Boa. Você sabe que há muitos anos eu participei de uma concorrência, um grande cliente em Santa Catarina, eu morava em Santa Catarina ainda, e aí isso que você falou de conhecer a cultura local, né, vai ter impacto em cada frente, né, em que a agência atua. Então, o cara de mídia precisa estudar as mídias locais, o cara de criação precisa conhecer como é que a galera fala, o que ela gosta, né, o que ela gosta de ver, o que é bonito lá, o que é feio. O cara da estratégia, da mesma maneira. E nessa questão especial das mídias, né, que não é a minha área, né, então se estiver falando alguma besteira aí, colegas mídias me perdoem, mas nós perdemos a concorrência porque a gente projetou ideias sensacionais e o cliente naquela região, né, não vou novamente citar o nome, mas assim, ele precisava, gente, de carro de som, porque era interior do interior. Então, assim, o carro de som no interior, ele funciona muito, que é como o Marco falou, um lugar onde eu durmo com a porta destrancada e beleza, não é, né, um grande... Porque é um outro cenário, né? O carro de som lá tem mais efeito que uma televisão. Sim, para comunicar, né? Uhum. Então, às vezes, a gente acha que é tudo digital, que eu sei onde está tudo. A gente não sabe. Cada contexto, cada marca, cada cenário mercadológico, ele vai pedir um estudo mais específico, né? E, enfim, próprio. Perfeito. Muito bem. Terminamos, Marco. Gostasse, Marco? Aí, você está no canal Macacos Me Mordam, Marketing e Empreendedorismo. Se você chegou até aqui e gostou, você curte, inscreve no canal e manda o link para os amigos. Não gostou? Vai se catar e manda para quem você não gosta, que daí eles vão gostar e se inscrevem no canal. Né, Carla? É isso aí. E mais uma coisa, né, Fer, você está coordenando uma pós-graduação. Como é que é isso? Ela vai começar em maio, né? Hora do mês. Isso quer dizer que, na verdade, a próxima entrevista vai ser, de fato, nas Maldivas, porque são 2 pós que eu estou coordenando, tá? Então, eu espero que o nosso próximo encontro seja aí com drinks, né? Enfim, aquele mar azul, assim, com tinta, né? Quase com tinta. Sim. São 2 pós, na verdade, as 2 elas têm uma ação de comunicação, o Carlan, inclusive, nosso querido professor, né, numa delas, já está lá colocado, acho que você nem sabia, mas você está sabendo neste momento, né, se não gostou, mande um abraço aí para o pessoal da organização, da pós-graduação. O que acontece? A gente está trabalhando ambas com foco, especialmente nessa questão de conteúdo, tá? Uma é estratégias de comunicação para varejo digital. Então, gente, pandemia, todo mundo sabe, né? Mais de 40 bilhões de faturamento no e-commerce no ano passado, né? E isso vai aumentar. Tem muitas mudanças de comportamento, de consumo que ficarão, né? Nós sabemos que ficarão. E que tem muito a ver com e-commerce. Então, a gente pensou nessa pós para quem quer trabalhar comunicação para varejo digital, para e-commerce. Eu tenho uma loja... Será que eu vou para o marketplace? Não vou. Como é que eu trabalho isso no meu site? É bom ter um canal de venda lá, o K? Será que só físico e virtual? Como é que eu brinco com o meu varejo físico, com o meu digital, o live e-commerce, isso e aquilo, campanhas? Como é que eu vendo mais no digital, né? Então, ela é uma pós-comunicação total na veia, mas focada, né, em varejo digital, especialmente comunicação para e-commerce. Ok. E a outra tem a ver com escrita, né? Com tudo que nós falamos também de tom de voz. Daí ela é específica para quem é profissional de texto. Então eu vou trabalhar em agência, eu sou jornalista, eu sou relações públicas, eu sou escritor, né? Eu quero ter um blog, eu quero gerenciar o blog da minha empresa, da minha rede. E aí é uma pós. Essas são especializações, as 2 especializações da PUC Paraná. As 2 na PUC, as 2 iniciam em maio, tá? Uma se chama Escrita Digital e a outra Estratégias de Comunicação para Varejo Digital. Se vocês depois pudessem, né? Eu posso pôr o link depois nos comentários aqui no canal? Pode, a gente coloca sim. Eu lembrei de uma par de gente para indicar. Convido vocês a conhecerem o Carlan. Marcos, se a gente pode conversar depois, né? Eu não te conheço tanto.
né? Mas Não a podendo ideia é a gente trazer galera legal para as aulas, para fazer um negócio, o e-commerce em especial, gente do mercado, porque é novo, é tudo muito novo. Né? As empresas estão querendo se aperfeiçoar nisso, já tem bastante gente procurando, né? A escrita, né? A gente buscou formatos que não haviam ainda, né? No país, não há ainda no país, mas diferentes. Mas assim, a gente quer trazer uma galera do mercado que está fazendo, que está, sabe, que está tendo estratégias legais para fazer seminário, para as aulas. E vamos lá saber mais. Eu tenho uns amigos que são relações públicas, outros que trabalham com assessoria e tal, que eu vou com certeza indicar as duas pós para eles, né? Mas assim, independente disso, tem o Carlan na pós. Eu sempre brinco que o Carlan, quando ele passa o crachá no cartão ponto da PUC, cai a luz, de tão pesado que é o crachá. Exatamente, ele é o professor mais homenageado de todos os tempos. Na verdade, o Carlan Muniz de homenagem. Eu não vou pagar nada para ninguém por conta de depoimentos espontâneos. Vai pagar, sim, senhor. Senão nós vamos fazer barraco com macaco mordendo, chutando aqui. Dizem que quando ele passa nos corredores da PUC, assim, toca a música do Darth Vader, assim. Exatamente. Nada, os alunos amam ele, não tem nada de maldade aí. Então vamos encerrando aqui. Não vamos encerrando, não. Do Macacos Me Mordam. Fernanda, gostasse da experiência de vir aqui? Adorei. Então vamos chamá-la de novo. Eu tenho vergonha um pouco assim de vídeo, de câmera, né? Eu sou mais de falar, né? Como vocês perceberam, obviamente, né? Mas espero, adorei, né? Adorei o convite, adorei participar. Espero ter trazido alguma coisa bem relevante aí para os ouvintes. Foi super legal. Usuários dessa porcaria desse canal. Sim, obrigado. Brincadeira, gente, olha, foi demais. Valeu, Fer. Marco, um grande abraço para ti também. Foi mais uma conversa legal. E se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo, segue a gente no Macacos Me Mordam e se prepara que de vez em quando tem conversa nova no canal. Um abraço para Fernando, um abraço para o Marco, um abraço para você que está assistindo. Até a próxima conversa. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo para vocês.